Oi, pessoal! Meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade e embaixadora das linhas corrente. E hoje eu trouxe uma receitinha com um quadradinho da vovó, aquele square que vocês amam fazer. Uma receita super fácil que vira uma pantufinha e fica super fofa. E eu escolhi esse fio twist que é mescladinho, que deu um charme para nossa pantufinha, além de deixar os pés bem quentinhos. E a gente pode fazer para qualquer tamanho que a gente desejar. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo, que é muito simples e vocês vão amar. Então já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. Já se inscrevam nos canais das linhas corrente, caso ainda não sejam inscritos, para essa e outras receitas. Então é isso, bora fazer! E nós vamos utilizar o fio twist da Cisne Linhas Corrente, que é um fio 100% acrílico e tem esse mescladinho nele. Então, aqui dentro do mesmo fio, torcidinho, a gente tem aqui o cinza, o branco e o azul. E ele tem disponível em outras cores também, com mescladinhos. Esta cor aqui que eu estou utilizando é a 5015. O tex dele é 609, nós vamos trabalhar com a agulha número 5. Cada novelo vem com 231 metros e 140 gramas. Então, um novelo é suficiente para que a gente faça os dois pés. E dependendo aí do tamanho, talvez mais. E ainda incluindo acessórios. Nós vamos utilizar também uma agulha número 5. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Então, vou segurar aqui sobre o meu dedo, vou jogar o fio aqui para cima. Passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, dar uma giradinha e laçar o fio do novelo. Agora, eu passo por dentro dessa laçadinha que está na minha agulha. Fiz aqui o anel mágico. Vou subir aqui mais uma correntinha. Essas duas correntinhas já são equivalentes ao meu primeiro ponto alto. E agora, aqui dentro do meu anel mágico, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu laço, venho aqui dentro, ó, tem que passar por cima dessas duas alcinhas. Faço o primeiro ponto alto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Mais um ponto alto. Dentro do anel mágico, trago pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiquei aqui, então, com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, e vou repetir esse bloquinho de 3. Então, laço, venho aqui dentro e vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Fiz os 3 pontos altos, agora eu vou repetir a minha correntinha. Faço 2 correntinhas de separação, 1, 2, venho dentro do anel mágico e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Mais 2 correntinhas de separação, 1, 2 e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu tenho aqui 4 bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora, eu já posso fechar o meu anel mágico, então, vou pegar esse fiozinho, fechar, puxo ele aqui pra dentro. Puxei, agora eu preciso fazer as minhas 2 correntinhas de separação antes de fechar aqui o meu quadradinho. Então, 1, 2. E agora, para fechar o meu quadradinho, nós temos aqui as correntinhas e o primeiro ponto alto. Então, vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto alto, pegando aqui as 2 alcinhas, laço, trago aqui pra frente e vou fazer ponto baixíssimo. Então, passo por dentro desta laçadinha aqui, que está na minha agulha. Agora, eu vou fazer outro ponto baixíssimo aqui na próxima cabecinha, essa daqui. Passo por dentro, passo por dentro. E agora, eu vou fazer mais um para chegar aqui no meu vão. Então, caminhei com pontos baixíssimos e agora aqui eu formei o meu quadradinho. Daqui, eu já vou subir para minha próxima carreira. Pra gente não andar muito com pontos baixíssimos, nós podemos fazer aqui, começar sempre com 2 pontos altos. Então, eu começo com 2 correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro.
Então, ao invés de fazer o bloquinho de 3, eu fiz o bloquinho de 2. Agora, nós vamos fazer a nossa primeira quina. Então, vou fazer aqui 2 correntinhas, 1, 2, e dentro do mesmo espacinho, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Fiz a nossa primeira quina. A nossa quina será sempre igual. Nós começamos aqui com 2 pontos altos, porque nós vamos fazer o terceiro quando a gente completar a volta. Mas a nossa quina sempre vai ser composta por 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, chegamos aqui na próxima correntinha, na próxima quina, nós vamos fazer outra quina com 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2, 3, completei aqui mais uma quina. Agora, eu vou para a próxima. Então, agora, nas nossas próximas 2 quinas, repitam esse mesmo motivo, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Terminei aqui a minha quarta quina, e agora, para o fechamento, nós vamos fazer o nosso último ponto para completar o bloquinho de 3 aqui, que ficou faltando. Então, a gente coloca aqui dentro do espacinho, faz um ponto alto, e o fechamento nós vamos fazer no segundo ponto. Então, nós vamos pular aqui as correntinhas, vamos vir aqui no ponto alto, na cabecinha do ponto alto, pegando as 2 alcinhas e vamos fazer o ponto baixíssimo. Então, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa. Assim fica mais fácil para que a gente não fique andando com os pontos baixíssimos. Então, agora o próximo já começo aqui, laço, faço baixíssimo, passo por dentro e já estou na quina. Então, eu caminho com um só. A gente pode fazer assim para facilitar. E agora, daqui a gente já sai para a próxima carreira. Então, nosso começo será sempre aqui na quina. Então, já começo com 2 correntinhas, 1 e 2. E reparem que a gente faz 2 e a gente faz uma cabecinha para a correntinha, ó. Ela não tinha correntinha, lembra? Quando a gente faz o fechamento assim, a gente fez a cabecinha para ela aqui em cima. Então, aqui eu comecei com 2 correntinhas, agora eu laço, faço mais um ponto alto, e agora já vou para as correntinhas de separação. Então, começo incompleto com 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. Agora, aqui eu tenho um intervalo entre as minhas quinas. Sempre, em todos os nossos intervalos, nós vamos fazer um conjuntinho de 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. E agora, cheguei na próxima quina, que eu vou repetir os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui tenho mais um intervalo entre os meus bloquinhos, então aqui também faço os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aqui, gente, é super fácil. Nós vamos trabalhar sempre em bloquinhos de 3. Na quina, a gente vai repetir sempre a nossa quina. E sempre nas laterais, nos lados aqui dos ladinhos, a gente vai fazer os bloquinhos de 3 em todos os intervalos que a gente tiver. Então, nesta carreira, nós temos apenas um bloquinho de 3 em cada lateral. Então, continuem aqui o de vocês, eu vou iniciar a próxima carreira, e a cada próxima carreira nós vamos ter sempre um bloquinho a mais. Eu vou mostrar para vocês. Cheguei aqui em mais um final de carreira, sempre os finais e começos vão ser sempre iguais. Então, aqui eu terminei com um bloquinho do meio, agora eu laço e vou fazer o último aqui da nossa quina, para completar os bloquinhos da quina. Vou pular as correntinhas e pegar na cabecinha do meu ponto alto. Faço baixíssimo e baixíssimo, ó, fiz a cabecinha
para as correntinhas. E agora, coloco aqui no vão e faço outro baixíssimo. Cheguei novamente na nossa quina. Então, o nosso quadradinho já. Que bonitinho que já está ficando. Fica bem perfeitinho. E agora, aqui na quina, vou repetir a quina e vou ter 2 espacinhos laterais. Então, ó, eu vou ter esse espacinho e esse espacinho. Então, aqui eu vou fazer um bloquinho de 3 e outro bloquinho de 3. Repito a quina e faço aqui os bloquinhos de 3. Então, sempre a cada nova lateral, nós vamos ter sempre um bloquinho de 3 a mais. Então, desta mesma forma que a gente fez aqui agora, a gente vai crescer nossa peça, sempre repetindo as quinas da mesma forma e sempre nas laterais, fazendo os bloquinhos de 3 a cada vão. Então, façam aí o de vocês até o tamanho do pé em centímetros. Como que vocês vão fazer essa medição? Coloquem lá, da ponta do dedão do pé até a ponta do calcanhar. De qualquer forma, se vocês estiverem fazendo para alguma pessoa, estou deixando também aqui uma tabela para que vocês possam utilizar aí de referência mais ou menos a medida do pé. Porque nós precisamos ter aí em centímetros o nosso square, pelo menos que chegue aí na medida do pé. Se você quer uma pantufa bem mais confortável, é lógico que não vai dar o tamanho exato. Cada bloquinho que a gente tem aqui, cada carreira, ela tem mais ou menos 1 centímetro. Um centímetro. Então, considerando que a gente tem, quando a gente faz a medição, a gente vai ter uma lateral aqui, então a gente cresce 2 centímetros a cada volta. Então, aí, vocês, de acordo com a medida que vocês precisam fazer para o pé, que vocês estão fazendo, vocês podem fazer ou esses 2 centímetros a mais, ou os 2 centímetros para um pouco menos. Lembrando que o fio, ele tem um pouquinho de elasticidade, não tanto, mas ele tem um pouquinho sim, tá? Então, aí vocês façam, fazendo essas considerações, porque não tem como ser realmente exatamente o tamanho do pé, tá? Então, vocês levem isso em consideração de fazer um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E eu cresci aqui o meu square no tamanho do meu pé. Eu estou fazendo aqui um tamanho 37. E aqui eu tenho 24 centímetros e meio. Então, este tamanho já está suficiente para o tamanho que eu estou fazendo, então eu encerro as minhas carreiras aqui. Assim que a gente fizer já o tamanho suficiente para o pé que a gente está fazendo, nós vamos cortar o fio. Então, eu preenchi aqui com o meu último ponto, aí eu vou deixar um pedacinho aqui para fazer esse fechamento, vou puxar o meu fiozinho aqui para fora, vou vir aqui, onde a gente faz o fechamento do ponto baixíssimo, nós vamos fazer aqui o invisível agora, finalizando tudo. Então, aqui no ponto alto, na cabecinha do ponto alto, de trás pra frente, vou pegar aqui a cabecinha do ponto, vou jogar meu fio lá pra trás. E agora, eu vou voltar por dentro de onde o meu fio saiu. Então, vou passar por dentro deste nozinho, está aqui atrás, e por dentro também do Vzinho. Jogo aqui dentro. Opa. E fiquei com o fechamento invisível. Então, ó, não dá pra ver onde a gente começou, nem onde finaliza. E esse fiozinho aqui eu vou fazer o acabamento, então, só vou passar por dentro aqui de alguns fiozinhos na parte de dentro. Aqui, se vocês tiverem uma agulha um pouquinho menor, ela facilita bastante pra gente fazer os acabamentos, mas não há necessidade. Com a mesma também é possível, mas se for uma menorzinha, ela até facilita. A gente vai abrir aqui o fio. Então, vou separar aqui pelo menos um fiozinho, ó, ele tem 3 fiozinhos. Então, vou separar pelo menos um aqui. Vou passar por dentro aqui do fio, um só, e deixar o outro pra cá. E aqui agora eu vou dar um nozinho, não muito apertado, pra não repuxar aqui o meu ponto. E o segundo, já vou dar mais forte, e o terceiro, eu já posso apertar bem. Aí, essa pontinha aqui, eu só vou esconder aqui por dentro dos fios e passar a cola de acabamento. A mesma coisa eu vou fazer com esse fiozinho aqui, vou esconder aqui dentro dos fiozinhos e
passar a cola e cortar. Quadradinho pronto, todos os acabamentos já feitos. Agora, nós vamos dobrar o nosso square ao meio. Tanto faz o lado que a gente vai dobrar, porque como é um quadrado, são iguais. E nós vamos fechar aqui ao meio. E vamos fazer o seguinte, agora nós vamos pegar aqui numa pontinha, dessa parte aqui que nós dobramos, vamos pegar em uma das pontinhas aqui, ó, dentro do espacinho do vão, e aí eu vou começar a voltar por dentro das cabecinhas. Então, ó, vou passar por dentro da cabecinha fazendo zigue-zague. Então, ó, passo pra cá, passo pra lá, passo pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E assim, eu vou passando o meu fio por toda essa parte até chegar nessa outra pontinha. Terminei de passar o meu fio, vim até o último, deixei uma pontinha e agora aqui nós vamos puxar bem aqui, segurando essa pontinha, nós vamos puxar a pontinha aqui que nós estávamos com a agulha. E nós vamos dar 2 nozinhos aqui bem apertadinhos. Então, 1 e 2. Podem dar 3 também, se vocês preferirem, ou mais, para que prenda aí o suficiente. E depois que a gente fechou aqui o centrinho, a gente vai virar aqui a nossa peça e nós vamos começar a costurar aqui ainda pelo lado de fora, para que esse detalhe fique pro lado de fora. Então, a gente vai juntar aqui as duas cabecinhas de ponto, ó, desse lado e desse lado, desde a primeirinha que a gente tiver aqui, já na pontinha, nós já vamos costurar também em zigue-zague, só que fazendo assim, agora passando pelas duas cabecinhas dos dois lados e deixando aqui o tamanho para o nosso tornozelo. Então, nós vamos costurar toda essa parte aqui até o dorso do pé. Nessa parte aqui, que é nessa parte de cima do pé. Aqui a gente pode deixar ela mais abertinha, costurar só um pouquinho, costurar um pouco mais, deixar bem fechadinho até o tornozelo. Aqui fica a critério de vocês, vocês podem escolher como vocês preferem aqui esse fechamento. Dá pra gente utilizar dessas formas, deixando só, por exemplo, que nem uma sapatilha, fechando bem pouquinho. E também pode deixar bem fechadão até o tornozelo. Mas a gente precisa considerar sempre deixar aqui um tamanho suficiente para o tornozelo. E depois, por último, nós vamos costurar esta outra parte aqui. Nós vamos começar já a pegar aqui na próxima cabecinha de ponto deste lado e na próxima do outro lado. E vamos fazer a zigue-zague, só que dessa vez pegando as duas cabecinhas de ponto, com ainda aqui a agulha de tapeçaria. Então, passo para esse lado, venho aqui, pego deste outro lado, passo para o outro lado. Pego essa alcinha, pego do outro lado, passo para o outro lado. E assim eu vou passando dos dois lados até o tamanho que eu desejo aqui para fechar a minha peça. A parte da frente costurada. Agora, nós vamos costurar aqui a parte de trás, a parte do calcanhar. Primeiro aqui essa parte de cima e vamos chegar aqui no calcanhar. Aqui nós vamos costurar também igual nós estávamos fazendo. Nós vamos pegar logo aqui em cima, então, logo aqui onde eu tenho o vãozinho, ó, eu vou colocar aqui nessa correntinha, pegando duas aqui, deixando uma só aqui embaixo. E aqui do outro lado a mesma coisa. Deixar uma só aqui para baixo, pegar as duas aqui de cima. Vou puxar meu fio, também vamos fazer a costura pro lado de fora. Deixa um pedacinho aí e vamos começar a fazer o zigue-zague também nos pontos, pegando aqui a cabecinha dos pontos. Do lado de lá e do lado de cá. E quando chegar aqui no final, a gente vai deixar um pouco menos da metade. Então, ó, eu vou deixar aqui 2 bloquinhos. Vou deixar esses 2 bloquinhos aqui para fazer de forma arredondada. E esses daqui todos, ó, que eu tenho 3. Eu vou deixar fazendo
esse zigue-zague que nós estamos fazendo. E esses últimos bloquinhos aqui, nós vamos fazer diferente para que ele fique circular e se feche assim, para não ficar um bico, para ficar arredondado aqui na parte do calcanhar. Então, se vocês estiverem fazendo para tamanhos diferentes, se baseiem mais ou menos nessa proporção, de que seja um pouco menos da metade essa parte aqui que nós vamos arredondar. Então, vou descer aqui até esse bloquinho aqui de 3. Feita aqui a costura até o terceiro bloquinho, agora aqui nos 2 últimos nós vamos fazer diferente para que ele se feche de forma circular, igual nós fizemos na pontinha. Então, nós vamos só pegar a cabecinha do ponto, ó, vamos abrir aqui, vamos pegar a cabecinha dos pontos e vamos passando aqui o nosso fiozinho. De um lado e para o outro, para um lado e para o outro, até chegar ali na pontinha. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, agora eu vou segurar aqui essa parte reta e vou puxar bem essa parte aqui, ó. Cuidado para não puxar, não repuxar essa parte reta aqui. Então, a gente segura aqui e fecha bem aqui essa parte circular. Então, aqui eu já vou passar mais uma vez, ó, para deixar esse círculo aqui bem fechadinho. Depois que ele tiver todo alinhadinho já, fechadinho, a gente vai jogar o fiozinho lá pra dentro. E aqui dentro a gente vai fazer o arremate. Então, ó, deixa os pontos virados um de frente pro outro. E aqui a gente vai fazer o arremate, passando por dentro de alguns fiozinhos. E aqui, para dar um nozinho, a gente pode passar até por dentro do fiozinho que a gente tá puxando. Já deu um nozinho aqui. E agora, a gente vai esconder o fiozinho, passar a cola e cortar. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com este fiozinho inicial que a gente começou. E eu terminei aqui de fazer os meus para o tamanho 37. Eu fiz os 2 sapatinhos e ainda sobrou uma boa parte do novelo. Eu utilizei aqui no total para os 2 sapatinhos 95 gramas. Então, ainda sobrou tem o restante do novelo, que vem com 140 gramas. Então, aqui vocês podem até, inclusive, utilizar para fazer alguns acessórios. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês: lacinhos, pompom, ou deixar ele simplesmente assim, que fica maravilhoso. Mas está aí 2 sugestões também, ou até florzinhas, de repente. Pantufinha pronta! Espero que a de vocês também tenha ficado incrível e que vocês tenham muito curtido fazer e também do resultado. Deixe o seu like, deixem aqui nos comentários pra gente o que vocês acharam e compartilhem o vídeo com outras pessoas. E é claro, não se esqueçam de se inscrever nos canais das Linhas Corrente para essa e outras receitas. Obrigada por ficarem com a gente, beijos e até o próximo vídeo.